Bem-vindos ao podcast Zeitgeist, o espaço de reflexão acadêmica dedicado ao desenvolvimento crítico, metodológico e interdisciplinar do direito. Olá para quem nos acompanha, eu sou a anfitriã da nossa imersão de hoje e, olha, estou bem animada porque o material que temos em mãos é tipo daqueles que mudam o jogo. Olá a toda a nossa audiência. É um prazer estar aqui para esse mergulho focado e super necessário. E vamos destrinchar um tema que costuma causar arrepios no pessoal, a pesquisa jurídica. Para quem pesquisa ou está começando um trabalho acadêmico, o universo do direito quase sempre soa como um labirinto totalmente indecifrável, né? Há um terreno minado, cheio de jargões, teorias conflitantes. 14ª edição da clássica obra Metodologia da Pesquisa Jurídica, Teoria e Prática do professor Dr. César Luiz Pazoldi. Uma obra fundamental. E o prefácio, que foi escrito por Alexandre Moraes da Rosa, já entrega o ouro logo nas primeiras páginas. Ele classifica esse livro como uma verdadeira ferramenta de sobrevivência. Ferramenta de sobrevivência. Eu adorei essa definição, porque é uma obra desenhada para salvar o pesquisador de desperdiçar meses procurando ideias soltas. Sim, naquelas páginas intermináveis onde a pessoa não chega a lugar nenhum. E o grande motor dessa salvação, que o livro aponta, é a criação de um rigoroso acordo semântico. Peraí, a gente já vai chegar no acordo semântico, porque isso é fascinante. Mas antes, o que mais me chamou a atenção logo na introdução é como a obra abandona aquela postura de mero manual burocrático, sabe? Com certeza. Ele se torna uma lente através da qual se pensa o direito cientificamente. Fazer ciência do direito exige uma fundamentação muito sólida, estruturada numa tríade inegociável. A famosa tríade. Isso. O aprumo metodológico, a fundamentação epistemológica e a qualidade de conteúdo. Sem esses três elementos operando em sincronia, o trabalho corre o risco de desmoronar. Vira só um grande amontoado de opiniões desconexas. Mas vamos traduzir essa tríade porque são termos que costumam paralisar quem lê pela primeira vez. Quando a obra fala em fundamentação epistemológica, por exemplo, em termos práticos, estamos falando da lente teórica pela qual se enxerga a verdade dentro da pesquisa, correto? É a tradução perfeita. É a base de conhecimento que sustenta o argumento. O solo onde a pesquisa pisa de forma segura. E o aprumo metodológico? É o rigor na aplicação das regras, os caminhos para construir esse conhecimento, basicamente a postura técnica de quem investiga. Entendi. E aí sobra a qualidade de conteúdo que imagino ser a substância em si, né? A densidade do que a pessoa está de fato escrevendo. Exatamente. E a nossa missão nesta imersão é revelar como a obra ensina a aplicar tudo isso na prática, transformando aquela velha angústia da página em branco num processo metódico e claro. Muito bom. E para começar a erguer essa base, tem um conceito no livro que me pegou de surpresa. O primeiro grande ponto de partida é a chamada humildade científica. Ah, sim. É um conceito brilhante da obra. Lendo essa expressão de relance, a imagem que vem à cabeça é meio moral. Tipo, ser uma pessoa modesta nos corredores da universidade. Sim. Mas o texto é categórico ao dizer que isso é uma atitude técnica, não é? Eminentemente técnica e indispensável. A humildade científica, na visão do autor, é a capacidade metodológica de reconhecer as próprias limitações diante de um objeto de estudo. Porque a sociedade não para, né? E o direito muito menos. Exato. São organismos vivos em constante mutação. Logo, quem se propõe a pesquisar precisa internalizar a premissa de que nunca terá o domínio absoluto sobre qualquer assunto. É uma busca ativa pela superação das próprias ignorâncias. Tem aquela citação fantástica do Fernando Pessoa no livro que fala exatamente sobre isso. Tem sim. A citação diz o seguinte: o orgulho é prejudicial à exata imparcialidade da precisão científica. Nossa, essa frase muda a perspectiva. Ter apego cego a uma teoria quando os dados da realidade mostram o oposto não é ter firmeza acadêmica, é puro orgulho. É o abandono do ego em prol da ciência. A pessoa que conduz a pesquisa tem que manter a flexibilidade para descartar métodos ou hipóteses inteiras no meio do caminho se eles se mostrarem inadequados. O que nos leva para o maior gargalo do universo jurídico que o livro ataca,
que é a comunicação. Todo mundo sabe que a linguagem do direito é frequentemente acusada de ser prolixa, confusa. Cheia de ruídos onde conceitos básicos ganham contornos nebulosos. Isso, e a obra vai buscar lá em Aristóteles e Cícero a solução para isso, culminando no tal acordo semântico que a gente mencionou no começo. A premissa do acordo semântico é cristalina. Uma comunicação só atinge sua eficácia quando as partes envolvidas compartilham o mesmíssimo significado para as palavras utilizadas. Ouvindo isso, fica óbvio que quem pesquisa precisa de uma espécie de marreta para quebrar a ambiguidade antes mesmo de começar a argumentar. Sem esse acordo, o texto vira uma armadilha, né? Uma armadilha completa. Quem escreve pensa numa coisa, quem lê interpreta outra, e a banca avaliadora entende uma terceira coisa totalmente diferente. O debate acadêmico vira uma conversa de malucos. E a ferramenta estrutural que a obra entrega para forjar esse acordo é sensacional. O conceito de categoria. As categorias são os tijolos de qualquer construção intelectual. O livro define categoria como a palavra ou a expressão estratégica essencial para a elaboração de uma ideia. Dá para dizer que é a palavra que carrega o peso do comando? Perfeito. É a palavra de suporte estrutural. Se a categoria for retirada do texto, a compreensão da frase inteira simplesmente colapsa. Para tirar isso da abstração, tem aquele exercício de dissecação maravilhoso no livro usando a Constituição Federal de 1988. Lá no parágrafo único do artigo 1º. Sim, o texto diz: todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Aplicando o teste de essencialidade que o livro ensina, as categorias saltam aos olhos. Se a gente passa esse comando pelo filtro metodológico, quais são os termos incontornáveis aí? Vamos listar metodicamente. A número 1, logo de início, é poder. A número 2 é povo. E olha só, se tirarmos a palavra povo, o comando inteiro perde o sujeito. A norma desaba, fica impossível saber de onde emana o poder. A essência se perde na mesma hora. A sequência de categorias que não podem faltar continua com a palavra exerce. Quarta categoria. A expressão representantes eleitos, seguida de ou diretamente. E culmina na sexta categoria, que é Constituição. Identificar essas 6 chaves permite o raio-x da norma. É só depois desse raio-x, com as categorias na mesa, que o livro apresenta o verdadeiro pulo do gato da metodologia, o famoso COP. O conceito operacional. A evolução natural da categoria. Como ele define isso exatamente? O COP é a definição expressamente estabelecida para uma palavra ou expressão com o desejo manifesto de que essa definição seja aceita para os efeitos específicos daquelas ideias da pesquisa. Traduzindo, é o ato de declarar no papel: nesta pesquisa, ao ler esta palavra, o significado exato e inegociável é este. Exatamente. É a materialização do acordo semântico, e o autor divide o COP em 3 espécies distintas, dependendo da origem dele. Vamos passar pelas 3. A primeira é o COP proposto. Pela leitura, eu entendi que é a definição que nasce do próprio esforço doutrinário do pesquisador. Isso. E pode ocorrer de 2 formas. Por composição, quando se cruzam ideias para formular um conceito inédito, ou por adoção. Adoção seria pegar a definição de outro pensador e creditar, certo? Correto. E a validade aqui depende totalmente da lógica e da coerência de quem pesquisou. É o campo da liberdade acadêmica. Mas o cenário muda drasticamente na segunda espécie, que é o COP legal. Aqui não tem muita margem de manobra. Nenhuma margem. A liberdade doutrinária dá espaço à imposição normativa. O COP legal acontece quando a própria lei dita a definição da categoria. É impositivo. Tem um exemplo fascinante da CLT no livro, lá no artigo 3º, que crava com todas as letras quem é considerado empregado. Outro exemplo cirúrgico está na Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527. O que ela diz? No artigo 4º, o legislador definiu com fronteiras super rígidas o que é informação, o que é informação sigilosa e o que é informação pessoal. Ou seja, quem opera cientificamente sobre essa lei está amarrado. Pensa no risco. O que acontece se a pessoa ignora um COP legal ativo e decide usar uma definição puramente sociológica num trabalho dogmático?
O risco é gigante. A banca avaliadora pode invalidar todo o raciocínio. Perigoso. E para fechar, a terceira espécie é o copy jurisprudencial. Que são os conceitos extraídos de decisões judiciais. A elaboração de um magistrado num acórdão, por exemplo, mostrando como uma corte interpreta aquela categoria na vida real. Dominar o copy proposto, o legal e o jurisprudencial é ter um arsenal completo. Mas aí surge outra dúvida. Qual? Com tantas categorias e conceitos, como a gente faz para não se perder? Para a pesquisa não ficar infinita? É aí que entra a bússola do pesquisador, a técnica do referente. Como ela funciona? É a explicitação prévia dos motivos, dos objetivos e do produto desejado. Estabelecer o porquê e o para quê da pesquisa antes de tudo. Ah, delimitando o alcance temático? Isso impede que a análise devaneie. O referente garante que o foco do primeiro capítulo chegue intacto até as considerações finais. E com o referente fixado, o terreno está pronto para os métodos. Ciência e métodos. O livro conceitua a ciência como atividade vinculada a um objeto e o objetivo. E os métodos são as bases lógicas. Vamos dar um passeio rápido por eles para ancorar o conhecimento. Claro, o autor sistematiza os métodos clássicos, começando pelo método indutivo. O método indutivo vai das partes para o todo, certo? Colecionar fragmentos para chegar a uma conclusão geral. Exato. Imagina analisar 50 decisões judiciais isoladas para comprovar uma tendência geral da jurisprudência. Você sai da parte e vai para o todo. E o método dedutivo é o caminho inverso, do todo para as partes. Você tem uma concepção prévia, uma tese ou princípio geral formulado a priori, e desce a realidade dos fatos para verificar se aquilo se sustenta. Pegar o princípio geral da dignidade da pessoa humana e descer a um caso específico de direito digital, por exemplo. Perfeito. O foco da dedução é a verificação. Aí temos também o método dialético, a famosa tríade de tese, antítese e síntese. O livro traz uma exigência muito legal para o método dialético, uma coisa chamada empatia científica. Sim, a empatia científica é fundamental. O livro alerta que não basta criar um argumento contrário fraco só para derrubá-lo fácil, a falácia do espantalho. Tem que se colocar genuinamente no lugar da antítese. Defender as razões do polo oposto com o mesmo rigor. Só desse choque autêntico de ideias fortes é que nasce uma síntese de verdade. Tira o direito das vaidades e bota como um teste de resistência. E o último é o método sistêmico. Analisar a entrada, processamento, saída, feedback e o ambiente. Como isso se aplica na prática? O autor usa o Estado brasileiro como exemplo prático de um macrosistema processador de demandas sociais. A entrada são os clamores da sociedade. Saúde, segurança. O processamento é a engrenagem institucional, o legislativo, o judiciário analisando isso. A saída, que é o produto, seria a nova lei ou política pública criada. E o feedback é a reação do tecido social a esse produto, gerando novas demandas. E tudo isso acontece dentro de um ambiente, que é o contexto histórico e cultural do país. Uma leitura brilhante do fenômeno no seu fluxo contínuo. Bom, a gente já tem a base, as ferramentas, a bússola e os métodos. Agora, o que sai dessa fábrica? A etapa de materializar a pesquisa. Os produtos científico-acadêmicos. A obra categoriza eles pelos graus de exigência universitária. Começando pela monografia. A monografia é para graduação e especialização, o lato sensu. O foco lá é demonstrar capacidade de pesquisa, mostrar que sabe usar o método. E a dissertação? Pro mestrado, já no stricto sensu. Exige capacidade estruturada para debater um objeto. É um nível analítico superior. E no topo, a tese. Para o doutorado, o livro bate muito na tecla do peso da responsabilidade aqui, né? A obrigação de originalidade e criatividade. Na tese, a originalidade tem que ser defendida com solidez indiscutível. O autor, inclusive, diz que é terrível se a pessoa for surpreendida pela perda desse ineditismo durante o trabalho. Imagina o desespero de descobrir que alguém publicou a mesma ideia que você meses antes da defesa. Um pesadelo. Por isso exige monitoramento contínuo. Mas independentemente do nível, seja monografia, dissertação ou tese, a estrutura básica é a mesma, não é? Sim, todos exigem delimitação clara do tema, objetivos, problema, hipóteses, as variáveis.
E, claro, as categorias básicas, os COPs e a metodologia rigorosa. Sem essa arquitetura, o trabalho não para em pé. Fazendo uma síntese final da nossa jornada, é muito empolgante ver como o acordo semântico e os conceitos operacionais transformam o que seria só um caos de opiniões numa construção acadêmica blindada e sólida. Eles organizam o pensamento. E eu deixo uma reflexão final muito alinhada com essa obra. Se o direito opera essencialmente através da linguagem e de categorias, a falta de rigor metodológico não gera apenas trabalhos ruins nas universidades. Gera um problema prático. Exatamente, gera confusão no próprio tecido social. O ato de definir um conceito operacional não é só uma burocracia acadêmica. É um ato de poder e clareza que determina como a justiça vai ser aplicada na vida real das pessoas. Sensacional. Não dá para fechar de um jeito melhor. Este foi mais um episódio do podcast Zeitgeist, porque pesquisar, questionar e compreender o direito é construir de forma responsável e coletiva a evolução da sociedade.